Amém e amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, um dos temas que tem falado bastante aos nossos corações é esse tema sobre legado. Nós vivemos numa época em que todos nós vivemos uma geração que deseja construir um legado positivo. Deseja construir um legado que marque, que faça a diferença no mundo. Nós queremos não apenas passar pelo mundo. Nós não queremos apenas viver a nossa vida como alguém que nasce, que cresce, que se reproduz, que consome bastante e morre, sem deixar uma marca neste mundo. A maioria de nós tem um desejo sincero, um desejo profundo de querer deixar uma marca neste mundo. E nesta nossa série, nesta terceira mensagem da nossa série, Um Lugar para Viver, a pergunta que nós fazemos é: como deixar uma marca, como deixar um legado, como deixar uma presença, como você passar por este mundo, sem que a sua vida, você olhe para trás e diga assim: o que foi que eu fiz nesses anos que eu vivi? A nossa igreja, ela nasceu com uma vontade muito grande. E nós estamos quase completando 8 meses de existência. Mas ela nasceu com uma vontade muito grande de transformar realidades. Uma missão muito clara de despertar o seu potencial, de dizer que Deus te criou para você ser mais, Deus te criou para você ir além, Deus te criou à imagem e semelhança dele, uma imagem que foi distorcida pelo pecado, mas que agora, por meio de Cristo, nós podemos entrar num processo de restauração dessa imagem e podemos buscar construir um legado positivo nesse mundo. Deus não deseja que você passe que você viva a sua vida sem que você cumpra com um plano, com um propósito de Deus para a sua vida. Então, como construir um legado? Você pensa da seguinte forma: há muitos que sonham, por exemplo, em construir uma empresa. Há outros que sonham em construir uma bela família, uma boa família, uma família abençoada. Outros sonham em construir um ministério, seja onde for. Seja na Angola, nós estamos trabalhando em parceria com aquela missão, seja na Venezuela, seja no Amazonas, Ribeirinhos, seja no Areal. Deus tem um plano para cada um de nós. E muitas vezes nós nos perdemos neste processo, nós nos perdemos neste sonho de construir algo. Como? O que você pode fazer para que o seu legado, que você vai construir, ele não morra com você? Essa é a pergunta e é isso que a gente vai estar refletindo. E o texto que eu escolhi é um texto muito conhecido, texto de Marcos, capítulo 3, a partir do verso 13. É um texto onde Jesus, ele se retira à parte, ele se retira para orar, ele passa a noite inteira orando. Diz alguns outros evangelistas que não Marcos, por exemplo, Lucas, diz que Jesus passou a noite em oração, e ele sobe ao monte, e diz o texto que ele chamou a si aqueles que ele quis. Marcos capítulo 3, verso 13. Os quais vieram para junto dele. E eu sublinhei ali a palavra junto dele. E ele escolheu 12, designando-os, esses 12, como apóstolos, para que estes apóstolos estivessem com ele. E ele os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu. Então, se você nunca leu o nome dos 12 apóstolos, aí está a lista dos 12. Simão, a quem ele deu o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Os quais
Jesus deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, irmão de Pedro. Felipe, Bartolomeu, Mateus, o publicano, Tomé, aquele que disse, eu só acredito se eu colocar meu dedo lá, se eu ver com meus olhos. Então, Tomé, um dos 12. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Existia uma multidão que seguia Jesus. Existiam muitos outros discípulos além desses 12. Aonde ele ia, uma multidão o seguia. Mas Jesus entendeu que seria necessário ele separar um grupo menor de pessoas, para que este grupo menor de pessoas fosse de uma forma muito especial treinada, capacitada, convivesse com Cristo, convivesse com as obras e com o ministério de Jesus, para que um dia essas pessoas estivessem capacitadas para darem continuidade à obra de Jesus. Todos nós queremos construir e deixar um legado positivo neste mundo. Eu gosto de começos. Eu acho que Deus gosta de começos. Eu acho que Deus gosta quando pessoas, eles encorajados e movidos pelo Espírito Santo de Deus, dão passos em direção à construção de algo que pode ser e que pode impactar muitas vidas. Veja que uma das parábolas do reino diz que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que mesmo sendo o menor de todos os grãos, de todas as sementes, depois de germinada ela cresce e produz uma árvore. E é uma árvore tão bonita que as aves do céu se aproximam desta árvore para fazer os seus ninhos, para se aproximar. O reino de Deus, então, ele começou como algo pequeno, ele começou com o ministério de Cristo, na verdade, de uma forma mais, de uma revelação mais especial por meio de Cristo, e ele se estendeu, e 2000 anos depois nós estamos aqui com a vontade e o desejo de continuar o legado que Jesus começou. Como é possível um legado durar tanto tempo? Como é possível algo que começou lá na Palestina, lá na Galileia, e começou de uma forma tão pequena, mas alcançou o mundo, e mais do que isso, em pleno século 21, nós estamos aqui engajados em transformar realidades. E às vezes eu paro para conversar com o Senhor e falo assim, Senhor, será que nós estamos fazendo e dando tudo aquilo que o Senhor nos deu e nos capacitou e empenhados em fazer o que Deus mandou a gente fazer? E aí o Espírito Santo começa a me lembrar de tudo que a gente construiu em apenas alguns meses, de mais de 2 vezes que abençoamos quase 1000 crianças na Angola, das vezes em que abençoamos essas quase 100 crianças no Areal, das muitas vezes que abençoamos famílias e abençoamos vidas, e abençoamos situações que eram de calamidade e ajudamos a transformar em situações de bênção. Por quê? Porque vidas se dispuseram a fazer a obra de Deus, a ajudar, a planejar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, como construir um legado positivo? Como construir um legado que dure? Como garantir? Esta foi a pergunta que eu fiz esta semana. Como garantir que aquilo que você está construindo não vai morrer com a sua morte? Sabe, uma das áreas onde nós
temos um cuidado grande de querer deixar um legado, se chama a nossa família. A nossa família é o primeiro núcleo, é o primeiro ambiente em que Deus nos colocou e confiou pessoas ao nosso redor para que você marcasse, você deixasse com que os seus filhos, você que tem filho, por exemplo, que eles levem adiante aquilo que você acredita, aquilo que está no seu coração. Então veja bem, quantos pais, mães estão aqui? Faça assim um sinal comigo. Legal. Quantos pais e quantas mães se preocupam com o futuro dos seus filhos? É isso. Eu tenho dito que talvez a minha maior e principal missão hoje seja com as minhas próprias filhas. Eu tenho dito que não adianta eu colocar elas nos melhores colégios, darem a elas a oportunidade de estudarem inglês na melhor escola de inglês dessa cidade, delas terem a oportunidade de viajarem e conhecerem o mundo, e poderem ter e desfrutar de todas as coisas que este mundo tem, se eu não conseguir deixar e plantar uma semente, aonde elas entendam que não existe nada mais importante, nada mais precioso neste mundo, do que você ter o reino de Deus dentro de você restaurar a glória de Deus, de você entrar no processo de reconstrução da imagem de Deus na sua vida e poder abençoar outras vidas. É por isso que o meu e o seu coração estão batendo. Nossos corações batem porque existe um clamor neste mundo. Nossos corações batem porque existe milhares e milhares e centenas de vidas que estão trancadas nestes apartamentos ao redor da igreja, estão trancadas, às vezes sentam do seu lado, aonde você trabalha, ou estuda, e elas estão oprimidas, estão aflitas, estão cansadas, estão abatidas, estão depressivas, estão entregues a qualquer tipo de vício, só conseguem dormir debaixo de medicamento, e elas precisam de alguém que lhes fale que existe algo maior do que todas estas outras coisas que a gente é ensinado a correr atrás. Então, esta é o maior objetivo da minha vida hoje, é pegar as minhas duas filhas e falar o seguinte: olha, elas crescerem, se tornarem mulheres independentes emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, financeiramente, mas acima de tudo, mulheres de Deus. Mulheres que vão deixar uma marca nesse mundo. E quando a gente acorda às 7:30 da manhã e fala o seguinte: olha, vamos lá na ONG, trabalhar com crianças sem perspectivas, trabalhar com crianças que muitas foram violentadas pelo pai, pelo padrasto, e elas acordam primeiro que a gente, e se arrumam mais rápido que a gente, e entram no carro animadas, e diz: vamos lá, papai, porque nós vamos mudar o mundo. Aí não tem preço que pague. Como fazer para que o seu legado não morra com você? Jesus deu o passo. Ele disse, ele tinha uma multidão que se reunia com ele. E ele falou: olha, eu preciso investir de uma forma especial em um grupo menor. Porque não dá para investir com qualidade em um grupo muito grande. Então Jesus separou um pequeno grupo. O seu pequeno grupo, o seu primeiro pequeno grupo chama-se família. O seu segundo pequeno grupo chama-se aquele grupo de irmãos, de cristãos,
que se reúnem, que vocês são amigos e vocês convivem um com o outro durante a semana para investirem seu tempo, sua vida, seus dons uns nos outros. Nós aqui chamamos de grupos de relacionamento, chamamos de encontros, onde nós falamos durante a sua semana, vá para algum happy hour nosso, onde você se encontra para comer, tomar um refrigerante, conversar sobre a sua vida, abrir o seu coração, abençoar um irmão. E Deus sempre está nos abençoando e sempre está fazendo milagres no nosso meio. Recentemente eu vi um testemunho, eu vou convidar a Lana, vem aqui à frente, Lana. A Lana ela participa de um pequeno grupo, e a Lana contou um testemunho para nós recentemente, que eu fiquei bem feliz, de um pedido de oração que ela colocou no grupo, e de como Deus respondeu aquela oração e trazendo confirmações depois. Boa noite, igreja. Eu pedi muito, assim, eu estava passando por um problema que já estava se estendendo há 3 meses, né? E eu estava orando, crendo, assim, que Deus ia fazer a obra. Era um problema de saúde. Na verdade, o problema de saúde já estava há 5 anos, foi logo após a minha última gestação, mas nos últimos 3 meses tinha se agravado. Na verdade, assim, eu posso dizer agora, né? Eu estava me sentindo a mulher do fluxo de sangue da Bíblia, porque eu estava 3 meses sem parar. E os médicos não descobriam. Eu já tinha ido em endócrino, eu tinha ido na gineco, eu já tinha ido em clínico geral, em emergência algumas vezes, e nada resolvia, e ninguém descobria. E aí, então, eu pedi e orando assim, Senhor, eu preciso resolver, né? A situação estava ficando crítica, e apesar de tudo, eu não tinha nenhum outro sintoma, eu não tinha outros problemas de saúde, porque normalmente a mulher, né, começa a ter anemia, eu não tinha mais nada, era só o fluxo de sangue. E aí, então, eu levei para o grupo, para o pequeno grupo, e eu pedi, chorando, porque não é fácil, às vezes, a gente falar esse tipo de coisa, né? Não é fácil para a gente abrir esse tipo de coisa, esse tipo de pedido. Mas no pequeno grupo, a gente se sente confiante, acolhido, a gente sabe que as coisas ali está em família, né? E aí eu orei, e quando foi num domingo depois, eu acho, ou 2 domingos depois, o pastor Oswaldo estava orando aqui na frente, né, pelos enfermos, e ele falou especificamente para mim: Silana, não se preocupe, você está curada. E eu tinha sido curada naquela semana, só que fazia uns 3 dias. E aí a gente fica naquela, assim, será mesmo? Será que não vai voltar? Né? Ô Senhor, será que eu estou curada? Né? A gente fica na dúvida. E aí o Senhor confirmou aqui no culto. O pastor falou, Silana, não se preocupe, o Senhor já te curou. Então ele não sabia que eu estava com a dúvida. Né? Então assim, Deus fala com a gente. E eu só vi a cura depois que eu manifestei o pedido de oração no grupo. Né? Então, assim, é o local onde nós podemos abrir o coração. É onde Deus nos trata. É onde nós temos amigos, onde nós temos pessoas que a gente pode confiar que vai estar orando por nós. Então, nós precisamos de... Valeu, Lana. Uma salva de palmas ao Senhor, né? Nós precisamos entender que se você quer deixar que o seu legado permaneça e dure, você tem que investir em um grupo menor de pessoas. E investir em um grupo menor de pessoas significa investir tempo. Mas não é qualquer tipo de tempo. É um tempo mais especial. Mas antes de falar sobre tempo de qualidade, quando eu estava refletindo, eu lembrei da história desse cidadão que viveu no século XVIII, chamado Robert Hakes. Você já ouviu falar no Robert? Já ouviram? Quer ver como vocês já ouviram? Eu vou contando aqui um pouquinho sobre ele. Esse cidadão que viveu no século XVIII, ele era um jornalista. Ele vivia em uma cidade próxima de Londres. Era um cidadão muito preocupado, porque no tempo dele a sociedade estava com uma moral baixa, era uma sociedade falida, espiritualmente caída, cheia de alcoolismo, cheia de crimes, era uma situação muito ruim que estava vivendo
a cidade ali, na verdade toda Londres, mas de uma forma especial a cidade que ele vivia. Reikes, então, ele chegou a uma conclusão que nós temos também aqui para o nosso Brasil, né? Falou o seguinte: olha, o problema do nosso povo é porque lhes falta educação. Na época de Reikes, em meio da Revolução Industrial, não tinha essa história de direito da criança. Então as crianças trabalhavam também de segunda a sábado. Então era crianças trabalhando, adultos trabalhando, todos trabalhando, fazendo ali a sua atividade. E então ele percebeu o seguinte, que existia um dia ocioso. E este dia era o dia de domingo. E ele falou o seguinte: eu vou criar um pequeno grupo. E vou começar a trabalhar com algumas crianças no domingo. E eu vou fazer uma escola dominical. Já ouviu este termo? Escola dominical. Foi Robert Reikes quem criou a escola bíblica dominical. Num contexto em que a Inglaterra estava falida. Num contexto em que a moralidade era baixa. Num contexto em que o alcoolismo e a criminalidade crescia. Ele então se reúne com algumas crianças e começa a ensinar a eles não só a Bíblia, mas ensinar também as matérias seculares. E ele começou a ensinar matemática, começou a ensinar literatura, começou a ensinar teologia. E essa escola foi crescendo, sempre com o foco de um trabalho religioso e um trabalho secular. E outras classes foram surgindo, de tal forma que o trabalho de Reikes, de Robert Reikes, se transformou na principal estratégia de ensino da Inglaterra no fim do século XIX. Então, no fim do século XIX, a principal estratégia de ensino nasceu numa igreja protestante, em algo que nós chamamos de escola bíblica dominical, com um pequeno grupo de crianças que Deus colocou um sonho no coração de um homem e ele começou a trabalhar com outros homens e ele foi trabalhando e isso se estendeu e chegou ao que nós conhecemos hoje. É verdade que as escolas bíblicas de hoje só ensinam a Bíblia. Eu tenho dito, aqui não, aqui nós temos uma classe que debate soluções para problemas relacionados à ciência, à cultura e à cidadania. Se você quer estudar a Bíblia, você pode vir também e vai estudar. Segunda noite, por exemplo, temos um curso só de teologia aqui. E você pode estudar e se aprofundar na Bíblia. Mas Robert Reikes deixou uma marca e o legado dele permaneceu, porque ele investiu num grupo pequeno que foi se multiplicando e foi distribuindo aquilo que ele acreditava. Mas não basta investir em um pequeno grupo. Você pode falar, eu tenho um pequeno grupo na minha casa, com a minha família. Mas se você não dedicar tempo de qualidade com o seu grupo, você não vai gerar o legado que você deseja gerar. Se nós aqui na igreja não dedicarmos tempo de qualidade uns com os outros, nós não vamos construir o tipo de igreja que nós queremos construir. E quando eu penso em tempo de qualidade, eu me lembro de um cidadão que estava doido para passar num concurso. E esse cidadão tinha uma dificuldade muito grande com uma disciplina chamada raciocínio lógico. Você já teve dificuldade com raciocínio lógico? Já? E esse cidadão encontrou em um grupo pequeno. Depois de estudar a Bíblia, a gente estudava raciocínio lógico. E ele passou a gabaritar as provas de raciocínio lógico. Então vem contar essa história para a gente rapidinho. Eu sei que você já veio uma vez, mas vem de novo, porque isso se chama tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Você diz aí como é que você ia para o pequeno grupo com a sua provinha lá, os seus exercícios. A gente sempre, depois de participar, né, da leitura bíblica,
de bater papo, eu ficava com o Oswaldo aprendendo raciocínio lógico, tinha muita dificuldade. E o Oswaldo ficava até altas horas da madrugada. Então, isso é um agradecimento que eu tenho até hoje. Passei no concurso, passei em vários. Gabaritou? Gabaritei. Gabaritou. E a imagem que eu tenho do pequeno grupo, assim, é esse cuidado que as pessoas têm pela gente, né? O Oswaldo, eu lembro que teve um dia que ele me recebeu a quase 1h da manhã para me ajudar com matemática, raciocínio lógico. É isso. Tempo de qualidade. E você, para deixar o seu legado, você tem que investir tempo, mas não é qualquer tempo, qualquer tipo de tempo. Você tem que investir tempo de qualidade. Há muito problema nas famílias hoje. Não é porque nossos filhos não possuem o iPad, não possuem o conforto, mas é porque eles não possuem tempo de qualidade com seus pais. E aí, todo tipo de situação, nós estamos vulneráveis por falta de tempo de qualidade. E finalmente, Jesus criou então um pequeno grupo, um grupo que ele investiu tempo, eles iam em festas juntos, eles comiam juntos, eles se divertiam juntos, eles ministravam juntos, eles cuidavam das pessoas juntos, eles ministravam e tinham todo tipo de experiências em conjunto. Mas não foi só isso. Jesus sabia que um dia ele seria recebido no céu. E ele precisava fazer com que estas pessoas fossem em seu nome. Ele precisava de um grupo de pessoas apaixonados por aquilo que ele veio fazer neste mundo. Ele precisava compartilhar da sua missão. E ele fez isso com aquele pequeno grupo dele. E ele disse: olha, assim como o Pai me enviou, sou eu que envio vocês agora. E vocês devem ir por todo o mundo, e vocês devem pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e sinais seguirão aos que crerem. Aqueles que crerem serão curados, espíritos malignos serão repreendidos. E vocês vão, mas vocês não vão sozinhos, eu vou estar com vocês. Aquilo tudo que eu ensinei para vocês foi para este momento decisivo da vida de vocês. Você quer deixar uma marca neste mundo? Quer deixar um legado neste mundo? O Senhor, quando nos deu a ordem de começar este lugar, Ele me disse claramente, Ele falou assim: filho, não é um local, eu não preciso de mais uma igreja local. Eu preciso de uma igreja que se preocupe com as novas gerações. Eu preciso de uma igreja que ganhe e desperte o potencial dessas pessoas. E diga para elas: você foi criado à imagem e semelhança do Criador. E diga para elas que elas não precisam ter medo da vida. Que elas não precisam viver em depressão, em saber que existe um legado, uma marca que elas podem compartilhar, e nós vamos juntos mudar a realidade dessas vidas. E se você me pergunta aí, então, como é que este legado pode permanecer? Este legado só pode permanecer de uma forma: ele não é meu e ele não é da Fernanda. A Milênio é muito mais do que isso. Deus tem trazido pessoas escolhidas a dedo, para que neste tempo a gente invista em transmitir esta visão, esta missão, em tentar aproximar e formar um grupo menor, para que a gente possa conviver juntos e ter experiência juntos, para que um dia a gente não tenha apenas 2, 3, 4, mas a gente tem um verdadeiro exército indo para cada canto dessa cidade, porque nós precisamos, na verdade,
é alcançar os bairros, as famílias e levar esperança, e levar uma palavra de fé, e levar uma palavra de conforto para cada vida, e por isso a gente conta com cada um de vocês. A gente conta com cada um de vocês. A gente tem orado para Deus colocar aqui e trazer pessoas que possam compartilhar desta visão, que possam compartilhar desta missão, que possam investir tempo e estarem perto umas das outras, para que a gente possa finalmente cumprir com o nosso chamado e assim deixar um legado que vai durar. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja na sua igreja. Se você quer construir alguma coisa que permaneça, você precisa de outras pessoas com você. Você precisa de um grupo de pessoas que estejam do seu lado. Você precisa investir tempo de qualidade com essas pessoas. E você precisa compartilhar a sua missão com elas. Principalmente, se a sua missão foi dada por Deus. Ela não é sua, ela é de Deus. E você tem que dividir com os outros, para que outros possam te auxiliar a deixar uma marca, a deixar um legado. Sabe, a gente tem investido em compartilhar cada mínima ação que um de vocês faz para abençoar outras vidas. A gente tem investido tempo em compartilhar isso. Não para que você possa ser promovido, não para que a pessoa que ajudou possa ser promovido, mas para que a gente possa dizer que existe uma igreja que está preocupada com esta sociedade de verdade. Para que a gente possa dizer o seguinte, que se você precisa e não sabe o que fazer, não sabe como se engajar, não sabe como deixar a sua marca, se una a nós, se una a Milênio, para que você possa, então, juntar forças conosco, e assim a gente ir em direção da nossa missão e cumprir com a nossa missão. Eu gostaria de orar com você. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça agora, em nome de Jesus.